Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para compartilhar mais uma receitinha. Hoje eu quero compartilhar uma receita bem básica, prática, mas que a maioria das pessoas erram, que é o bolo de cenoura. Às vezes fica solado, às vezes ele cresce, depois ele murcha, e é isso que eu quero falar com vocês hoje, tá bom? Sobre esse bolinho, que eu tenho certeza que essa receita vai ser aquela receita exata para você fazer na sua casa. Primeiro, nós precisamos que as cenouras estejam boas, tá? E a gente precisa de 2 cenouras médias. Então, tem aquelas cenouras menores, tem aquelas cenouras maiores. Aquela cenoura média, você precisa de 2 cenouras dessa média, picadinha assim, ó, descascada, lavadinha e picada, tá? A gente vai precisar de 4 ovos, 1 xícara de óleo, vocês sabem que a gente usa óleo de girassol ou óleo de milho. Esse aqui eu tô usando de girassol. Vamos precisar de 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, tá? Vamos precisar de 2 xícaras de açúcar e vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Então esse bolo é um bolo de liquidificador, ele é prático, ele é fácil. Aqui tá o meu liquidificador. Primeiro a gente começa colocando o que é líquido, então nós vamos colocar os ovos, tá? Vamos colocar o óleo. E vamos colocar a cenoura. Aí nós vamos bater um pouquinho essa cenoura para ela diluir um pouco. E aí depois a gente vai acrescentando o açúcar, tá? Vou mostrar aqui o processo para vocês como é que vai ficar. Então eu vou começar batendo aqui, depois eu volto com vocês para mostrar a hora que a gente vai pôr o açúcar, tá bom? Aí, ó, nós já batemos um pouco, tá? Ó, a cenoura, ela já se misturou, não tem mais aqueles grumos. Aí, o que você vai fazer nessa hora? Você vai ligar o liquidificador na velocidade 1 a 2 da... Isso. Você vai colocar no segundo. Aí, você vai começar a acrescentar o açúcar, tá? Aumenta mais um. E assim você vai bater até o açúcar se misturar. Quando você vê que o açúcar já se misturou na massa, já diluiu todo o açúcar, não é 3, 4 minutos, é só o tempo de se misturar, tá bom? Eu já volto com vocês para mostrar. É bem rapidinho. Aqui já tá a nossa mistura, tá? Ó, ela fica bem líquida, tá bom? E agora nós vamos acrescentar essa mistura nessa farinha de trigo aqui. Então, a gente já vai colocar o fermento aqui na farinha, tá? Com o auxílio de um fouet ou de uma colher de pau ou de alguma espátula que você tem aí na sua casa. Lembrando que a farinha tá peneirada, tá bom? O açúcar também já estava peneirado. Então, nós vamos mexer essa mistura. Vamos precisar de uma forma untada, tá? Somente com margarina ou desmoldante. E aí nós vamos colocar depois essa massa misturada nessa forma. O forno já está pré-aquecido, 180 graus, tá? Já tem uns 10 minutinhos ali que eu coloquei. E aí a gente vai colocar esse bolo para assar mais ou menos entre 30 a 35 minutos, tá bom? Vamos fazer a mistura então. A gente vai fazer toda a mistura aqui, ó. O bolo de cenoura, a maioria das pessoas erram porque ela erra na quantidade de cenoura, tá? Que deixa o bolo mais solado ou menos fofo. Então, a medida é sempre 2 cenouras médias, tá? A massa do bolo de cenoura, ela não é nem líquida e nem uma massa totalmente grossa. Ela fica uma massa mais densa, tá? Mais grosseira. E aí vocês vão ver aqui quando eu terminar de misturar o ponto que essa massa fica, que eu vou mostrar pra vocês. Às vezes a pessoa coloca cenoura demais, farinha de menos, né? E aí é onde acontece do bolo solar, tá bom? Então a quantidade de cenoura tem que ser essa.
mais ou menos 300 gramas, que dá equivalente a 2 cenouras médias. Ó, você pode ver que a mistura, ó, é mais densa, tá? Ó, ela não é tão líquida. E é assim que ela tem que ser. Se o seu bolo de cenoura ficar líquido, a tendência dele é solar, tá bom? Então depois que a gente misturou aqui, não é para bater, é só para misturar, como eu fiz, tá? Tirou todos os grumos de farinha, você vai colocar essa mistura na forma, tá bom? Então vamos lá. Essa quantidade de massa, ela dão 2 assadeiras dessa, tá? Mas eu vou fazer uma só hoje e eu vou fazer uma num outro formato que é pra cá pra casa, tá? Mas aí se você tiver aquela forma de pudim ou aquela forma quadrada, você pode fazer, tá bom? Que aí pode fazer aquele bolo de cenoura quadradinho e depois você colocar a caldinha de chocolate. Eu vou ensinar aqui enquanto o nosso bolo assa, eu vou ensinar uma caldinha de chocolate falsa, tá? Que não é um brigadeiro. É uma caldinha de chocolate falsa para esse bolinho de cenoura. Então, ó, tá aqui, a gente já colocou na forma, certo? Nós vamos levar para assar, daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar como é que ficou.